Amém, glória a Deus. A todos vocês que venceram o frio, tirando o Igor, né? O bicho é valente, acostumado. Morou muito tempo no Alasca, então um frio desse daí de 15 graus, o que é isso? Né? A diferença aí do Luiz Carlos aí, ó. Né? O João vem até com o perna longa na cabeça ali, para ver se esquenta. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena vocês terem vindo, para vocês aprenderem algo que eu desejo até, não sei, daqui a alguns domingos, pregar aos domingos para que a igreja inteira entenda, conheça, saiba aquilo que Cristo fez por nós. Ou melhor, nós valorizamos mais quando nós sabemos, né, tipo a história por trás daquilo. Se uma mulher, a esposa, ganha uma joia do marido, e para ela é graça, recebeu, não custou nada para ela. Mas o marido, vamos supor que o marido, né, trabalhou, no caso do Igor, foi um mês inteiro, né, assim, comprar uma joia de 50 mil, o que é isso? Um mês dá conta. Mas trabalhou um tempo, dedicou, abriu mão dele para dar uma joia para sua esposa, e aí quando ela descobre isso, eu tenho certeza que ela vai valorizar mais aquele presente, porque ela descobriu a história por trás daquilo. Eu falo que a graça, ela tem alguns efeitos colaterais. Então, quando as pessoas não entendem corretamente o que é a graça, e o que é a graça? Um favor que nós não merecemos, que foi recebido gratuitamente, mas espera aí, para nós é de graça. E para Cristo, para Cristo custou muito. Não custou muito não, custou tudo, custou a vida dele. Então, quanto mais você e eu descobrirmos, né, investigarmos como que essa graça, como que esse favor imerecido chegou até nós, eu tenho certeza que o seu relacionamento com Ele vai estreitar, vai melhorar, você estará mais, sabe, vai reconhecer mais, vai ser mais agradecido, e isso em contrapartida vai nos levar a ter uma vida, sei lá, uma vida mais espiritual, uma vida mais próxima dele, uma vida pensando como ele pensa, uma vida agindo como ele agiria, uma vida olhando como ele olharia, uma vida enxergando, ouvindo pessoas como ele veria, como ele ouviria. Então, a graça, ela tem quanto mais conhecemos a respeito do que ele fez, isso vai trazer algo benéfico para as nossas vidas, em primeiro lugar, e para as vidas das pessoas que estiverem ao nosso redor também. Hoje o que nós vamos falar é sobre o significado da palavra está consumado, que no grego é tetelestai. Então, para nós, quando lemos ali, nós vamos ler agora em João 19, verso 30, olha o que está escrito aí. Jesus, então, ele estava crucificado, as últimas palavras de Jesus foram essas. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E essa palavra está consumado, que são as duas últimas palavras de Jesus em português para nós, mas na verdade foi uma palavra só, que em grego é tetelestai. Tetelestai significa que eu separei 4 significados para essa palavra que nós precisamos entender. Porque aí você vai ver a dimensão do está consumado. Por que está consumado? Por que essas foram as últimas palavras de Jesus? Para a gente chegar nesse lugar, vamos rapidamente. Nós nascemos, né, descendentes de Adão e Eva, ou seja, nascemos em pecado e cometemos pecados. Uma coisa é o estado que nós nascemos em pecado por causa da desobediência de Adão e Eva, e além disso cometemos pecados. A Bíblia diz que nós nos tornamos pecadores por causa da desobediência de Adão. Então não é, o fulano mata, o fulano rouba, o fulano é isso ou aquilo. Não, ele não é um pecador porque ele comete pecados. Ele comete pecados porque ele é um pecador e isso não faz mal para a vida dele. Então nascemos desse jeito, vivemos, né, durante muito tempo, e aí o que acontece? Por que só Jesus pode trazer algo novo para nós? Pode fazer com que nós nasçamos de novo. Quando Adão e Eva pecou, eles foram formados à imagem e semelhança de Deus. Quando eles desobedeceram, foram colocados para fora do jardim, imediatamente, espiritualmente, estavam mortos. A carne, que é o corpo, e a alma, que é o que? Sentimento, emoção,
mente, desejo, vontade, isso manteve-se vivo. E eles foram colocados para fora do jardim. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz, capítulo 5 de Gênesis, fala que Adão e Eva, né, tiveram um relacionamento de marido e mulher e começaram a gerar filhos e filhas à imagem e semelhança deles. Como? Espiritualmente mortos, uma alma corrompida e uma carne com data de validade. Porque nós nascemos, não foi para morrer, nascemos para viver eternamente. Tanto é que quando o pecado entrou, Matusalém, né, foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Noé viveu 950 anos. Aí você pode pensar, uau, mas é tempo demais. Aprendi algo com o pastor David que eu nunca mais esqueci e achei fantástico. O dia que Deus falou para Adão, falou assim, olha, no dia que você comer, se você comer da árvore que eu te proibi de comer, no mesmo dia você vai morrer. E é tão bacana isso, porque Adão comeu e ele viveu mais 950 anos. Parece que Deus mentiu. Mas o que a Bíblia diz? Que para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, segundo a ótica de Deus, Adão e Eva, depois do pecado, não viveram mais nenhum dia na presença de Deus. Pô, pastor, mas 950 anos, para Deus, é um dia. Pensa uma eternidade. Se um dia para Deus são 1000 anos, e quando ele fala de eternidade? Literalmente tem começo, mas não tem fim. E aí o que acontece? Deus, ele criou o homem para viver nessa condição? De jeito nenhum. E ali então cria-se, né, estabelece-se o plano de Deus, o plano para resgatar o homem, o plano para trazer o homem de volta para o Pai. E aí, por que só Jesus? Hoje eu estava até pregando esse evangelho da salvação para uma mulher, estava eu e a Thelma no consultório, aí a secretária dela, que é amiga da Thelma, também já me conhece, e começou a falar, moço, aí, como diz o outro, terminou ela dentro de uma sala, e eu falando para ela, você quer receber Jesus na sua vida? Sim, orei com ela e aceitou Jesus, uma belezinha. E aí, falando exatamente sobre o plano de salvação. E aí Jesus, ele não está na prateleira, sabe assim, ó, tem Jesus, tem Maria, tem o anjo, tem o santo, tem o Buda, tem o Allan Kardec, tem o Alá, tem o Exu, não, cada um tem a sua religião. Gente, essa é a maior mentira, engano e cilada que o diabo trouxe para a face da terra. Porque cada um tem a sua religião. Volto a dizer, o que é religião? Vem da palavra do latim, que é religare, que significa a tentativa do homem em se religar a Deus através dos seus feitos. Nunca deu certo e nunca vai dar certo. O que é o cristianismo? Enquanto que a religião é de baixo para cima, é do homem buscando Deus, o cristianismo é de cima para baixo. É Deus buscando ao homem através de Cristo. Isso não é religião. Então Jesus, ele não está ali, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é mais ou menos assim, tá? Vocês podem ser ou desejarem ser o que vocês quiserem ser. Mas tudo que vocês fizerem nunca será suficiente para você religar-se novamente com Deus. A não ser Jesus. Por quê? Foi como eu falei para ela hoje. Falei, por que Jesus é diferente? Por que Jesus não é uma religião? Porque Jesus não nasceu de José e Maria, porque se tivesse nascido de José e Maria, nasceria de uma descendência de Adão e Eva, corrompida, pecadora, Jesus nasceria em pecado. A Bíblia diz que Eva se encontrou grávida pelo Espírito Santo. Então o que foi colocado no embrião de Maria foi, eu falei Eva não, Maria. O que foi colocado no embrião de Maria foi no ventre de Maria foi um embrião fecundado, um embrião formado já, que depois dos seus 9 meses nasce Jesus sem pecado. Por que sem pecado? Porque não é fruto de José e de Maria, é um fruto de Deus. E Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Pedro fala, né, que não achou-se pecado nenhum, nem na boca dele, nem palavras de Jesus. E ele morre sem pecado, para resgatar os pecadores. Essa é a justiça de Deus.
A justiça de Deus, em nosso favor, é a doutrina mais maravilhosa que nós precisamos entender. Que Ele pega Jesus, que não tem pecado, e oferece para nós, que somos pecadores e cometemos pecados. Então ali há essa troca, essa substituição. Então quando Jesus está na cruz, Ele está fazendo o que ali? Ele está satisfazendo todas as exigências da justiça de Deus. Ele está cumprindo, finalizando ali o cumprimento de todos os preceitos da lei, sabendo que a lei não foi dada para que o homem tentasse cumprir a lei e de alguma forma ser salvo ou ser justificado. A lei foi dada para que o homem entendesse o que era pecado. Espera aí, Paulo fala, eu não teria conhecido o pecado da cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. E quando ele descobriu que cobiça era pecado, ele se tornou melhor? Não, ele fala assim, aí tudo que tinha de errado em mim parece que avolumou, cresceu dentro da minha vida. Então, a lei foi dada não para que o homem tentasse cumpri-la, mas para que o homem soubesse que ele era um pecador. Daqui uns dias... Aí essa vai ser uma série que eu vou fazer com toda alegria, o Sermão da Montanha, de versículo a versículo. Nós vamos passar talvez aqui uns 2 meses juntos aprendendo sobre isso, e talvez você vai falar assim, uau, nunca vi dessa forma. O Sermão da Montanha são ensinamentos de Jesus. Eu já te adianto agora, nenhum ensinamento, nenhuma orientação no padrão de Deus, se juntar nós tudo aqui, nós não damos conta. E o Sermão da Montanha não é assim, coloque em prática e aí... Não. O Sermão da Montanha é mais ou menos assim, você viu qual que é o meu padrão? Você dá conta? Não. Então você tem um problema, você não vai entrar no reino dos céus, porque o Sermão da Montanha começa falando isso. Você quer entrar no reino dos céus? Então eu vou mostrar o caminho para vocês. Daqui uns dias a gente conversa sobre isso. E aí o que acontece? O que Jesus veio fazer na cruz? As últimas palavras dele, está consumado. Ele consumou o quê? Ele pagou o quê? Ele cumpriu o quê? Ele venceu quem? E é disso que nós vamos falar nessa noite. Eu tenho certeza que você vai sair daqui falando, Jesus, eu já gostava, eu te amava, mas agora é de verdade o que você fez por mim. Primeira arte que está aí, o está consumado, a palavra tetelestai, significa tarefa realizada, dita por filhos aos pais ou dos servos aos seus senhores. Então essa palavra, vamos entrar no contexto daquela época. Jesus falava em aramaico, que era um tipo de a linguagem daquela época, falava muito em grego e o povo, todo mundo ali ouvia em grego, a Judéia toda ali, Jerusalém. Então, quando Jesus fala tetelestai, que é o está consumado para nós, o que eles ouviram? Vocês são os ouvintes, Jesus está crucificado e lá as últimas palavras dele é tetelestai. Tem uma multidão aqui embaixo. Muitos poderiam entender dessa forma. Por quê? Porque era culturalmente comum para aquela época um filho, o João Pedro. A Thalita fala assim, João Pedro, vai lá no seu quarto e guarda que a bagunça que você deixou lá, dobra, guarda os teus brinquedos, ok? Beleza, daqui meia hora o João Pedro volta e fala para a mãe, tetelestai. A mãe vai entender o quê? Eu dei uma direção para ele, eu dei uma tarefa para ele, e ele cumpriu, ele está voltando falando assim, cumpri a tarefa que você tinha me orientado. Aquele povo que estava lá embaixo, eles escutaram Tetelestai, e essa era uma das áreas, uma das faces do Tetelestai, que eles ouviram e falaram assim, espera aí, esse daí que está crucificado, está falando que ele cumpriu a tarefa, certamente ali ninguém entendeu. O que era cumprir? Que tarefa era essa que ele tinha que cumprir? Quando Jesus começa no Sermão da Montanha, ele fala que ele veio não para anular a lei, mas ele veio para cumprir. Jesus, ele desceu do céu para fazer qual a vontade? A dele ou a do Pai? João 6:38, olha o que diz. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Se eu perguntasse para o João Pedro, né, João Pedro, quando você foi arrumar teu quarto todo, guardar as tuas roupas largadas para o chão, guardar aqueles brinquedos, tudo bagunçado, você fez a tua vontade ou da tua mãe? Seria da tua mãe, que a vontade dele era bagunçar mais ainda. A vontade de Jesus não era a cruz. Pastor, por que você acha que ele disse lá no Getsemane, um pouquinho antes de ser preso, Pai, se possível, passa de mim essa tarefa, passa de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Então, precisamos entender, quando Jesus está dizendo, tetelestai, eu cumpri a tarefa. Qual? A que Deus me deu. Eu e você precisamos entender, Ele cumpriu uma tarefa. Ele finalizou algo. E o que Ele fez tem que ser suficiente para mim e para você. João 17, verso 4, ele diz, Jesus falando na oração com o Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo de qual forma? Finalizando a obra que me entregaste para realizar. Então nós precisamos ouvir o está consumado também como ele completou a tarefa que o Pai havia ordenado a ele, que era para morrer pelos pecadores, que era cumprir toda a lei, e se o que ele fez para o Pai foi suficiente, precisa também ser suficiente para nós. Nós não precisamos fazer de novo. Amém? Foi domingo passado, domingo retrasado que eu preguei sobre entrar no descanso de Deus, que Jesus era o nosso trabalhador, né? O dia do trabalhador. O dia do trabalhador traz descanso, traz um feriado para nós. Jesus, quando Ele cumpre toda a tarefa, Ele trabalhou, foi a obra dEle, Ele que fez a obra, para que eu descansasse na obra dEle. Quando Deus Ele cria a terra, Ele 6 dias fazendo, né? Formando a terra, mobiliando a terra. E no final de cada dia Ele dava uma olhada, ficou bacana, no 6º dia ficou muito bom. E aí o que acontece no 7º dia? Ele contempla a criação e descansa. Ou seja, Ele deu uma repassada, eu não preciso fazer de novo, por isso eu posso descansar. Você e eu, quando nós olhamos para a cruz vazia, para o túmulo vazio, quando nós entendemos o tetelestai, que Ele cumpriu a tarefa que havia sido dada a Ele, nós olhamos para aquilo lá e nós precisamos dizer o seguinte, Ele fez e eu não preciso fazer. Ele trabalhou e eu posso descansar, no sentido de fazer algo para a salvação. Primeiro tetelestai, primeiro significado, a tarefa foi cumprida. Você não precisa de tarefa mais nenhuma. Nós não precisamos, não ficou faltando nenhuma tarefa para nós fazermos ou cumprirmos ou realizarmos com o propósito de sermos perdoados ou aceitos. Amém? Segundo tetelestai, dívida paga. Recibo que declara que toda a dívida foi paga e não requer nenhum pagamento a mais. Vamos entender uma coisa, quando você e eu nascemos corpo e alma, nascemos, como Paulo diz, vocês são escravos do diabo, nós somos servos do mundo, vivemos no mundo e tudo por aí vai, e nós éramos como tivesse sido sequestrados pelo diabo, nós estávamos nas mãos dele. E sempre quando a gente fala de sequestro, ou sempre quando ouve de sequestro, ou um filme, sempre o que tem? Resgate. Sempre alguém está requerendo um valor a ser pago para libertar aquela pessoa. Essa era a nossa condição. Nós estávamos, como diz lá em Colossenses, estávamos vivendo no império das trevas. A gente acha que não, porque a gente talvez não seja nenhum de nós aqui a pior dos malfeitores, então a gente, não é assim também. Não éramos sim. E por isso às vezes é pior ainda, porque quando a gente acha que nós somos bons, então talvez eu não precise dele. Por isso que quando Jesus veio e as prostitutas, os pecadores, os que não valiam nada, correram para ele porque tem uma pessoa que me acolhe, tem uma pessoa que me ouve, tem uma pessoa que está do meu lado. E os legalistas, os fariseus, os escribas, os bons, os sacerdotes, os religiosos, que isso, sai para lá, chamaram Jesus de beberrão, de comilão, e chegou ao ponto de chamá-lo de Beelzebul.
Ou seja, você não é nada, você não presta, não tem nada para nos oferecer, porque nós já somos bons. Por quê? Porque nós cumprimos lei, porque nós não matamos, nós não roubamos, nós não fazemos nada disso. É Lucas 18 que fala, né, da oração, a oração daquele marmota, né, de um legalista, de um fariseu que está no templo, e Jesus, ele pega e fala assim, que ele orava, Deus, né, levantou a cabeça e fala, Deus, graças eu te dou, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu honro meu pai e minha mãe. E tinha um outro pecador, um publicano, e falou assim, eu não sou igual a ele. E é bacana que a oração do publicano está escrito assim, que ele nem ousava levantar a cabeça aos céus, mas ele batia no peito dizendo assim, Deus, sê propício a mim, seja favorável a mim. A conclusão dessa historinha, Jesus fala assim, quem é que foi justificado, inocentado, declarado inocente, sem culpa, aceito por Deus? O publicano. Enquanto que o bom, o top, o caridoso, o que faz boas obras, ele falou assim, ele não foi justificado, ele não foi declarado justo, porque ele tem muitas boas obras. Agora aquele que carece, que olha para ele e fala assim, eu não tenho obra, eu não tenho condição de mudar a minha história, eu não sou merecedor do céu, aliás, eu não mereço nada de bom. Quando o cara se vê nessa condição, eu não consigo me salvar, eu preciso de um Salvador. Aí fala assim, agora você encontrou. Mas tem muita gente, infelizmente, que não precisa, porque eles são bons suficientemente para eles, porque eles têm as religiões deles, eles têm as condutas morais e sociais deles nessa terra. Só que isso para Deus não vale nada, não vale absolutamente nada no que tange à salvação. Ajudar pessoas faz bem para quem ajuda e muito mais para quem recebe. Uma caridade, uma obra, isso sem dúvida alguma, mas no que diz respeito à eternidade, à salvação, ir para o céu ou não, isso não significa nada. Então, o que significa dívida paga? Nós tínhamos uma dívida, e uma dívida impagável. Por quê? Porque como que nós seríamos perdoados? Se nós já nascemos em pecado, e ainda cometemos pecados. Como que uma pessoa pode ser perdoada se ela não abandonar o pecado? Se ela não conseguir se livrar do pecado? E aí se coloca, qual que é o parâmetro então, pastor? Você quer ser perdoado? Então pare com esse pecado. Qual o pecado? Os 10 mandamentos. Qual o pecado? Os 613 ordenanças que foram ali compiladas pelos rabinos, que o dia que eu for falar sobre o Sermão da Montanha, para quem acha que os 10 mandamentos são pesados, você vai descobrir que não são 10, são 10 mais 613 leis e ordenanças, de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Os rabinos lá atrás, os tops, separaram, peraí, tem 365 leis negativas e 243 leis positivas. Negativas fala, não faça. Positivas fala, faça. Pensa, 365 é uma por dia. Só que é o seguinte, é cumulativa. De janeiro, dia 1º de janeiro, eu vou... Sabe aquela turma que fica bravo comigo? Não, se você faz isso, pode fazer, mas nessa não é a maneira certa. Esse ano eu vou ler a Bíblia, todo por dia eu vou ler um versículo, um capítulo, parará, parará. Melhor fazer assim do que não fazer. Mas o certo é ler por texto, contexto, temas, porque aí você vai aprender mais e melhor sobre a palavra. Então hoje eu vou ler esse capítulo, hoje eu vou cuidar de não fazer isso. O primeiro dia eu passei. Segundo dia, já é o de ontem e o de hoje. Terceiro dia, os dois que eu não fiz, os 2 nãos, eu preciso continuar fazendo, e no terceiro dia eu vou acrescentar mais um. Isso no primeiro ano. Isso é o judeuzinho que passa no bar mitzvah, né? O bar mitzvah é quando ele se torna adulto e agora ele vai ser
ensinado na lei e vai ser cobrado pela lei. Pensa esse rapazinho com 13 anos, então o primeiro ano, vamos supor que ele conseguisse. O segundo ano, 1º de janeiro do segundo ano que ele já foi declarado homem, né, a ponto de ser responsável pela sua vida e pela sua eternidade, ele já começa o 1º de janeiro do segundo ano dessa etapa com as 365 leis negativas, mais as 243 positivas, e ele começa o ano assim. Sabe o que é lei para Deus? Para nós assim, mas eu fiz o meu melhor. Para Deus não tem o melhor. Para Deus sim, sim, não, não. Ou cumpriu ou não cumpriu. Ah, mas nem mais, nem menos. Todos os dias, todas as leis. Pastor, mas aí é impossível? Aham. Quantas pessoas sabem que isso é impossível? E aí, eu não matei. Qual o padrão? No teu ou no de Deus? Eu não roubei. Eu não adulterei. Eu. Uai, moço, estou chegando a uma conclusão. Jesus não precisaria ter vindo por você, né? Porque você já é tão bom, você não precisaria de Jesus. Por quê? Porque falta o entendimento, a revelação de Jesus, do Evangelho e de quem Ele é. Quando a Bíblia diz, todos pecaram e carentes estão da glória de Deus, Ele estava falando, quem são todos? Todos não são alguns, todos não são os maus, todos são todos. Por que são todos, pastor? Porque quem que nasceu nessa terra diferente, quem que nasceu nessa terra sem ser descendência de Adão e Eva? Pastor, você acredita nessa história? A biologia já chegou à conclusão que toda a raça humana é originada de um casal que eles chegaram a uma conclusão, não sei como, porque são super estudiosos, que é lá mais ou menos ali na região do Oriente Médio. Onde que está Israel mesmo? Onde que era o rio Eufrates, os 4 rios, Tigre, Eufrates e não sei os outros? Por quê? Será que, né, esses cientistas extremamente estudiosos chegaram a essa conclusão? Que, nós já sabemos faz muito tempo. Então, todos, são todos, porque todos nós nascemos de alguma forma de Adão e Eva, em pecado e cometendo pecados. Pô, eu não sabia que eu cometia pecado, então agora você já sabe, né? A lei fala que você é um pecador. É sério, então essa dívida impagável, alguém quitou essa dívida para nós e por nós. Alguém pagou esse preço por nós e para nós. Não é o nosso sangue, não é o nosso sacrifício, não é a nossa obediência, não tem nada a ver conosco, porque tudo que sai de nós é mais ou menos, é corrompido, é totalmente inferior ao padrão de Deus. Então somente Jesus, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, na cruz quando ele diz, tetelestai, tem gente ali escutando, uma turma escuta, a tarefa foi cumprida, talvez não entenda o que tarefa que foi, outros estão escutando ali, a dívida foi paga. Talvez não entendesse que eles tinham uma dívida com Deus. Olha esses 2 textos aqui da Bíblia. Efésios 1, verso 7 diz, nele, em Jesus, temos a redenção. Redenção fala de pagamento, de ser redimido, de ser resgatado. Nele, em Jesus, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Então, a graça de Deus, uma riqueza cheia de graça, uma graça extremamente rica, um favor que nós não merecíamos, nos alcançou. O sangue de Jesus foi derramado para nos redimir, para nos comprar de volta para Ele, para que nós não vivêssemos mais sequestrados, para que nós não vivêssemos mais longe dEle, longe da família dEle, longe da casa dEle. E qual foi o valor? O sangue de Jesus. Então nós precisamos olhar para aquela cruz e falar assim, eu tinha uma dívida impagável, pecados imperdoáveis, uma justiça que eu nunca satisfaria, e Ele fez isso por mim, com o sangue dEle. Eu preciso ouvir o tetelestai, Ele pagou todo o preço da minha dívida impagável. Olha esse outro versículo. Mas fostes resgatados, comprados de volta,
pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Eu preciso olhar para aquela cruz, ela está vazia, preciso escutar esse eco do Tetelestai e saber que ali esteve o Cordeiro de Deus, não o que cobre, mas o que tira o pecado do mundo. Ouvi um Tetelestai, um Cordeiro perfeito, que não tinha nada a ver comigo. Qual era a culpa dele por estar ali? Por que ele pagou o meu preço? Eu não dava conta de pagar esse preço? Não. E aí esse Cordeiro derrama o sangue dele para me resgatar, para me comprar de volta. Pensa se você soubesse que você tinha ou tivesse uma dívida impagável. Os dois ali, Igor e Rubervan. O Igor, uma dívida impagável. E o Rubervan se posiciona e fala assim: estou sabendo que você tem uma dívida aí. Eu pago ela para você. Qual que seria a reação do Igor para com o Rubervan? Qual que era a atitude? É falar assim: cara, por que você está fazendo isso? É mais ou menos assim: você não me conhece, eu não mereço, não sei por que você está fazendo isso. E o cara fala assim: não, mais ou menos assim, eu fui com essa tua carinha feia aí, gostei de você, eu quero fazer isso por você, eu quero te dar, eu quero que você volte a ser livre, porque uma pessoa que deve, ela não vive livre. É a mesma coisa, compra um carro em 36 parcelas, o carro só é seu na 36ª parcela paga. Você não é dono do carro, ele só passa a ser seu quando a última parcela for paga, quitada com comprovante. O que Jesus fez por mim e por você? Ele pagou a nossa dívida. Qual que é a gratidão que eu preciso ter com Ele? Porque a gente acha que, né, é isso que eu falo, a graça, para nós de graça, mas e para Ele? Nós estamos falando de sangue, não estamos falando de uma unha, falando da ponta do dedinho do pé, não, foi a vida dele. Então, quando nós entendemos o Tetelestai, e ele ressoa dentro de nós: Marcelo, eu paguei toda a tua dívida, eu quitei toda a tua dívida diante de Deus. Marcelo, eu trabalhei pra caramba por você, eu fiz tudo por você, para que você não precise pagar nada, para que você não precise fazer nenhuma tarefa, toda a obra para a salvação, eu trabalhei por você, todo o preço para a tua salvação, eu paguei por você. O meu relacionamento com Ele muda. Terceiro Tetelestai de Jesus, pena cumprida. É fantástico esses dois últimos aqui, né? Como se os outros não fossem. Quando alguém cometia algum delito e ia para a prisão, era afixada na porta da cela seus crimes e o tempo para cumpri-los. Quando o prisioneiro havia pago ou cumprido sua sentença, essa palavra Tetelestai, ela era escrita abaixo da sentença cumprida, indicando que ele estava livre. Era como se fosse quase a nova identidade dele. Então, quando um cara cometia um crime, baseado no crime que você cometeu, foi acusado, julgado, condenado e foi punido. Você vai ficar na cadeia depende do crime, você vai ficar na cadeia 3 anos. Então ficava escrito em cima da porta da tela, ou às vezes da cela, ou às vezes na própria cela, escrito o nome dele, o crime que ele cometeu e o tempo que ele precisaria cumprir. E aí, quando esse tempo era cumprido, o juiz, o oficial de justiça, sei lá quem, escrevia ou carimbava, ou colocava um selo ali de Tetelestai, significando o quê? A pena o crime que ele havia cometido, ele cumpriu toda a sentença aqui na cadeia. A partir de agora, pega esse papelzinho e vai viver a sua vida livre. O que nós precisamos entender? Nós que fomos para a cadeia, fomos nós que fomos para a cruz, fomos nós que nos sacrificamos. Por que Barrabás foi solto? Quem que merecia ir para a cruz? Jesus ou Barrabás? Quem que merecia ir para a cruz? Eu ou Jesus? Você ou Jesus? Quem que cumpriu a sua pena? Você ou Jesus? Que um dia eu quero pregar também sobre
né? Se você não tomar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. Eu tenho que carregar a minha cruz. É interessante, né? Que Jesus carregou a tua, carregou a minha. Não carregou ninguém carregou a cruz de Jesus. Melhor dizendo, ninguém carregou a sua cruz. Jesus carregou uma cruz que não era dele, era minha. A minha era minha. A sua era sua. Quem foi para a cruz? Fui eu ou foi Jesus? Quem que cumpriu essa pena? Fui eu ou fui Jesus? Então, quando eu escuto Tetelestai, tinha gente ali embaixo escutando, uma pena foi cumprida. Essa pessoa está dizendo que a pena foi cumprida. Eu preciso entender que a pena que foi cumprida era minha. Eu preciso entender que era eu que precisava estar naquela condição. Eu que merecia ir. Eu que merecia ser crucificado. Eu que merecia cumprir toda aquela pena. E aí Jesus, Tetelestai, ele cumpre a pena. A dele? Não, ele não tinha delito nenhum. O próprio Pilatos falou assim, rapaz, mas por que esse povo quer te crucificar? E ele não fala nada. Por que eles querem te prender? O próprio Barrabás fala assim, ó, eu lavo as minhas mãos desse homem inocente. Eu não vi pecado nenhum nele, não vi delito nenhum, vocês querem matar ele? É isso daqui. Jesus estava cumprindo a nossa pena. E quando ele fala, Marcelo, escuta isso. Eu cumpri a sua pena. Tetelestai para você. Pega esse papelzinho e vai embora. Vai viver uma vida livre, como se você nunca tivesse cometido crime algum. Não é fantástico? Eu vou usar o que Cristo fez por mim para eu viver errado, para eu curtir a vida? Desculpa a palavra, vai ser idiota lá adiante. Não conhece, não entendeu nada do que é a graça. Não entendeu nada do que Jesus fez. Porque se entendesse, um Tetelestai, nós já falamos de 3, ainda tem o 4, ia viver ajoelhado. Ia falar, puxa vida, você fez demais. Romanos 5, verso 8, eu gosto demais, porque diz assim, porque Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda andávamos no pecado. Tem gente que é assim, não, porque eu sou bom. Bom o quê, cara? Tipo, Jesus é quase um pagamento, o céu é um pagamento, é uma recompensa, porque eu sou, fala lá o que você é, não que eu está sendo gravado, tem gente aqui. O último Tetelestai aqui. Não, os versículos, verdade, falando sobre pagamento, esses dois aqui são muito bacanas, e a vós outros, Paulo falando com os colossenses, que estáveis mortos. Paulo ele fala exatamente qual que era a condição de todo mundo, falando dos colossenses antes de Cristo, do Marcelo antes de Jesus, a todos nós outros que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela falta de aliança, na nossa carne, pela incircuncisão da nossa carne, Deus nos deu vida juntamente com Ele. Que jeito? Perdoando todos os nossos pecados. A vida foi dada perdoando todos os nossos pecados. E o que Ele fez com as nossas dívidas? O que Ele fez com aquilo que era contrário, os nossos crimes? Porque a lei fala de crime. Por que a lei fala de crime? Não matarás. Eu nunca matei. Em qual padrão? No teu ou no de Deus? Porque no teu padrão, graças a Deus, Marcelo, mas no padrão de Deus, o que foi dito aos antigos? Não matarás. Porém, eu vos digo, aquele que odiar o seu irmão, aquele que chamar o seu irmão de idiota, será lançado no inferno, no fogo eterno. E aí? Então, a lei, ela é contrária a mim. Porque eu não dou conta de cumprir. Então, todos os dias, eu estou... Aleluia. Todos os dias está sendo acrescentado ali, mais um crime, que representa mais um tempo de cadeia, que representa a liberdade, está cada dia mais distante. Ele me deu vida juntamente, perdoando-me, cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, foi Ele que removeu completamente, não ficou faltando nada para mim, para você. Que jeito? Pregando-a na cruz. Qual? A minha? Não, a dele. A morte dele ou minha? A dele, o sacrifício dele, o sangue dele, a tarefa foi ele que fez tudo.
Se eu mantiver os meus olhos na lei, a minha pena ela só aumenta, o meu tempo de cadeia só aumenta, porque todos os dias, não estou aqui falando, meu irmão, todos os dias nós erramos, nós falhamos, nós transgredimos, nós pecamos. Mais um crime, mais um crime, mais um crime, mais um ano, mais 5 anos, mais 10 anos. E aí Jesus vai e morre no meu lugar. Jesus ele vai para a cadeia, para o sacrifício, para a cruz, no meu lugar. Então quando eu escuto tetelestai, eu preciso ouvir isso. A pena que era para mim foi cumprida por Ele, para que eu tivesse liberdade. Olha o outro versículo. Mas não tem o outro, Colossenses 2, não tem outro? Ou era só esse? 2, 13, 14. Ué, será que eu não coloquei? Coloca a primeira página, Paula, a primeira página dessa daí, a terceira arte. Romanos 8:1. Esse não precisa nem escrever. Romanos 8:1 fala o quê? Portanto, vírgula, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, o que significa nenhuma condenação? Nenhuma condenação. Ele não fala que não existe nenhuma acusação, porque o diabo continua nos acusando, e nós não precisamos nos defender, nem nos justificar. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está sentado à direita do Pai, o qual intercede por nós. Olha a nossa posição hoje. Eu nasci de novo por causa daquilo que Cristo fez, recebi isso na minha vida, essa nova vida, a tarefa já foi cumprida, eu não preciso cumprir, a dívida foi paga, eu não preciso pagar, a pena foi cumprida, então a acusação ainda vai acontecer. O diabo nos dias bons, até nos dias bons ele acusa a gente, porque ele não sabe outra coisa, é só isso que tem para fazer, né? A Bíblia fala que é o acusador dos nossos irmãos, nossos, que nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Um dia vai acabar essa chateação dele, mas uma coisa que nós não podemos aceitar é a acusação do diabo em nossas vidas. E quando a gente erra, quando eu erro, falei o que não devia, e o diabo vem, que bonito, hein, pastorzinho aí, hein, lá em cima do púlpito, microfone, fala aí, cheio de coisa, mas na vida real, moço, meu relacionamento com ele, vai para o meio do inferno em nome de Jesus. Eu não aceito a acusação do diabo. Porque o meu Pai não me condena, meu Pai não me acusa, o Espírito Santo não me acusa, meu Pai não me condena e Jesus me absolve. Por que eu vou aceitar a acusação dele? Só se eu não souber o que Cristo fez. Mas a partir do momento que eu sei o que Ele fez por mim, se alguém vai me corrigir, é o meu Pai. Meu pai Tito está ali, fiz coisa errada, a ele eu vou dar ouvidos. Marcelo, para com isso que você está fazendo, está errado. Ok, agora um pai aqui, o Rubervan, pastor não sei o que, fala, menos. Tipo assim, já errei, já estou dando um jeito na minha vida aqui. Não, porque não sei o que, não, já deu. O meu pai eu posso escutar 1 hora, o outro vir apontar o dedo, nem 1 minuto. Mas nem mais, nem menos. Já deu, não é por hoje não, por agora. É assim que nós precisamos nos ver, porque é assim que Deus nos vê. Nós não precisamos, não, diabo, é porque eu fiz isso, porque... Não se justifique, é Deus que te justificou, não é que vai te justificar, não. Foi Deus que te tornou inocente, foi Deus que te tornou justo, foi Deus que te desculpou. Essa é a tua posição hoje. Só que, infelizmente, porque ainda convivemos, habitamos num corpo e convivemos com uma alma caída, nós ainda, infelizmente, vamos dar uns tropeções, vamos dar umas escorregadas de vez em quando, vamos transgredir de vez em quando, vamos errar de vez em quando, mas errar ao ponto do diabo nos tirar de uma igreja, tirar de um relacionamento com Deus, ou nos colocar para baixo do cachorro,
que você não merece, talvez a única coisa que ele esteja falando certo é isso, mas você não merece, está certinho. Por isso que é graça. Nós precisamos saber quem nós somos. O que está escrito lá em 1 João capítulo 2, o apóstolo João fala assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, saiba que temos um advogado, com A maiúsculo, o justo, com J maiúsculo, Jesus Cristo, o qual intercede por nós, o qual faz a propiciação por todas as pessoas, por todos os pecados. O que é propiciação? Tornar propício. Daí vem a palavra, a tampa da Arca da Aliança era chamada de a tampa do propiciatório. Como é que funcionava essa cerimônia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava um animal, um cordeiro macho sem defeito, sacrificava, pegava o sangue daquele animal, aspergia 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. Então, o sangue inocente de um cordeiro animal sobre a tampa do propiciatório, a palavra propiciatório vem de propiciar, que significa favorecer. Então, o sangue inocente daquele animal, aspergido 7 vezes sobre a tampa do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, favorecia o povo de Israel durante um ano. Era o chamado dia do Yom Kippur, o dia do perdão. A ilustração mais bacana que eu tenho para comigo é igual um seguro de uma casa, de um carro. Quando faz-se um seguro, o carro está assegurado durante um ano, mas um preço foi pago. Você quer usar o seguro? Quem gosta de usar o seguro? Ninguém. Pagamos para não usar. Agora vamos entender na nossa vida cristã, na graça. Quem pagou foi Jesus, mas você quer usar o seguro? Só em última instância. Não é assim que funciona? Eu não quero usar o seguro, porque se eu usar o seguro significa que eu bati, ou alguém bateu, ou o carro foi roubado, ou eu dei perda total, ou alguma coisa. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para as outras pessoas. Traz consequência. Então, quando eu nasci de novo, Cristo está do meu lado e Ele é a minha propiciação, Ele é o meu seguro, e não é de ano em ano, é de uma vez por todas, para sempre. Agora, eu quero usar esse seguro? Não quero. Eu quero pecar, eu quero transgredir? Não quero. Porque se eu fizer isso, terão consequências. Ou na minha vida, ou na vida de um terceiro. Agora, e se acontecer? Graças a Deus, o meu carro é assegurado. Eu pequei. Graças a Deus, eu tenho um advogado do meu lado. Eu não preciso confessar pecado. Jesus está do meu lado, eu continuo salvo. Você está entendendo? Meu irmão, quando a gente vai entrando, juntando o Antigo Testamento que Paulo fala, não sei quem escreveu Hebreus, né? O escritor de Hebreus fala que as coisas do passado eram a sombra das coisas que viriam. Tem gente que está vivendo de sombra até hoje. Cara, já está real, já está manifesto, já aconteceu. E o cara está vivendo lá de trás ainda, das cerimônias, das festas dos tabernáculos, pelo amor de Deus, Jesus, ele acabou com a Páscoa. Ele finaliza a Páscoa e fala assim, hoje essa é a última Páscoa, porque a partir de agora é a ceia do Senhor. E tem gente que faz o ritual para lembrar da Páscoa. Meu irmão, pelo amor de Deus, é muito saudosismo. É muito olhar para trás e não olhar para aquilo que Cristo fez. Então, quem estava ali ouvindo, Tetelestai, estava falando que a pena foi cumprida. Talvez eles não entenderam. Que pena foi essa? Cumpriu pena dele? Cumpriu pena de quem? Para nós. Ele cumpriu a nossa pena. E o Tetelestai, para você e para mim, você está livre. Amém? Nenhuma condenação há para a sua vida. Para finalizar, Tetelestai no sentido de uma batalha vencida. Após uma batalha entre 2 povos, era comum alguém correr para a cidade vencedora e dizer Tetelestai, significando que eles haviam sido vencedores nessa batalha.
né? Na verdade, eles foram mais do que vencedores, porque eles não participaram da batalha. Então vamos pensar aqui 2 cidades, saem os homens de uma cidade, os homens de uma outra cidade, vão para um campo aberto, porque assim era a batalha de antigamente, ficavam as mulheres, os idosos, as crianças, e os homens iam. É o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Infelizmente. E ficavam lá para a batalha. Então, vamos falar que durou 1 semana aquela batalha. Então, o exército vencedor tinha um camarada que ele era um mensageiro. E esse mensageiro, qual que era a responsabilidade dele? Terminou a batalha e nós ganhamos, ele saía correndo, vamos supor que estava a 20 quilômetros da cidade. Ele corria até a cidade vencedora, a cidade que havia vencido, entrava na cidade gritando, Tetelestai, Tetelestai. A turma que estava lá, as mães, os pais, os filhos, estavam tipo, glória a Deus, aleluia, a batalha foi vencida. Mas foram eles que estavam na batalha? Não. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Vencedor é Jesus. Nós não batalhamos, nós não fizemos nada. Por isso que Paulo fala que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, porque Jesus venceu todas as coisas e ele venceu. E agora ele fala, Marcelo, você é um mais do que vencedor. Por quê? Porque você não precisa vencer, eu já venci por você. Você precisa crer, você precisa se posicionar como um filho, como um herdeiro, como um vencedor. E aí você verá coisas acontecendo na sua vida. Romanos 8,37 fala disso, depois eu quero ler o outro que é mais bacana ainda. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Olha esse texto agora de Romanos, capítulo 10, a partir do verso 13, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu te explicar uma coisinha bacana nesse texto. A palavra invocar aqui no original, no grego, é sobrenome. Então é mais ou menos assim: todo aquele que tiver como sobrenome Jesus, o nosso Senhor, será salvo. Entenda, meu pai está ali, meu pai é o Tito Batagini. Eu e o Henrique somos Batagini, quando Marcelo Batagini representa o quê? Eu sou filho dele. Quando eu coloco Jesus como meu sobrenome, eu estou falando o quê? Que ele é o meu pai. Pastor, como é que coloca Jesus como sobrenome? Todo aquele que confessar que Jesus é o seu Senhor, é o seu dono. Jesus falou o quê? Os discípulos, Jesus ensina a gente a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Ele falou assim, lá na frente, vocês vão orar da seguinte forma: Pai Nosso. Ele não falou Deus Todo-o-Poderoso. Ele falou Pai. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, que tiver o nome do Senhor como sobrenome, será salvo. Continuando. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E aqui está falando da nossa necessidade de compartilhar, espalhar o Evangelho, a obra que Cristo fez por nós, para que as pessoas ouçam os tetelestai. E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, olha esse versículo, essa frase: como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas, como são maravilhosos os pés daqueles que falam, a batalha foi vencida. Esse é o mensageiro, esse é o que tem o pé bonito. Pensa, alvo mais do que a neve, né? Pensa, como diz a palavra, quem tem ouvidos ouça. Quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam a lei, que anunciam o que as pessoas têm que fazer para vencer, ou não, quão maravilhosos são os mensageiros que ouviram o tetelestai, que a batalha foi vencida, e estão contando para todo mundo: ei, você não precisa batalhar mais não, viu? Já batalhou por você. Ei, aquela luta, ele já venceu por você. Ei, aquele problema já tem solução para a tua vida. Quão maravilhosos são os pregadores, os compartilhadores, os enviadores do Evangelho para as pessoas. Amém? Tetelestai. Para nós, 2 palavrinhas,
para Deus um alcance fantástico, uma verdade libertadora em todos os níveis. Uma palavra que de forma alguma não nos afasta dele para vivermos uma vida do jeito que a gente acha, muito pelo contrário. Quando nós entendemos de fato e de verdade, essa palavra nos aproxima dele. Ele fica maior para nós, por nós. A obra dele tem um alcance maior. Existe mais amor daqui para lá, porque nós entendemos o quão grande foi o amor dele pelas nossas vidas. Um Jesus que poderia ter vivido nessa terra totalmente diferente. Um Jesus que, finalizando, ele veio na terra para trabalhar o trabalho que eu deveria. Ele veio na terra para pagar um preço que eu deveria pagar. Ele veio nessa terra para cumprir uma pena que eu deveria cumprir. Ele veio nessa terra para batalhar uma batalha que eu deveria lutar. Isso é o Tetelestai. Ele pega e fala, de graça. Quem quer, aleluia. Quem não quer, aleluia do mesmo jeito. Colocou na nuvem. Pode baixar esse aplicativo e instalar no seu coração, que é gratuito. Ah, mas eu não quero. Beleza. Mas nunca venha falar para Deus que você não teve acesso. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Hoje, quando eu comecei a falar com essa mulher lá, uma senhora já, ela assim, nossa, teve uma hora que ela falou assim, nossa, eu nunca ouvi isso. O povo não ouviu isso ainda. Esse é o Evangelho. Por isso, quando eu fico meio bicudo com igreja que prega um Evangelho misturado, não prega o Tetelestai. Ele cumpriu toda a tarefa, mas vai tomar banho. Não tem a minha parte. Não tem tarefa para mim, porque ele fez tudo. Ele pagou todo o preço, mas tem o teu sacrifício. Não tem. Ele cumpriu toda a pena, mas você toma cuidado, porque senão a pandemia vem. Não tem. Ele cumpriu toda a penalidade por mim. E por último, agora que você aceitou Jesus, ele é vencedor, mas você precisa manter uma postura aí, senão o diabo, não tem nada disso não. Ele já venceu por mim, eu já sou mais do que vencedor. Por isso que eu fico mordido com o Evangelho misturado, porque não leva as pessoas para uma total libertação e nem uma total reverência, uma total adoração, uma total gratidão e um total reconhecimento do que Jesus fez. Sobra um pouquinho para o homem. E para nós, graças a Deus, não sobrou nada. Para nós, nós aos pés da cruz escutando, Tetelestai, 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 Tetelestai. Não preciso fazer mais nada. Ele já fez tudo por mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque-se de pé para a gente orar, finalizarmos e vivemos mais, dessa forma apaixonada, dessa forma agradecida, dessa forma liberta, dessa forma falando, Jesus, que coisa maravilhosa que o Senhor fez por nós. Espírito Santo, que o Senhor venha trazer um entendimento cada dia mais profundo, que o Senhor venha colocar nos nossos corações, nas nossas mentes, essa verdade libertadora, que Cristo fez tudo por todos, que Cristo já fez tudo por mim, e que a partir de hoje eu vou viver uma nova vida, não para me tornar, mas porque Ele já me tornou essa nova pessoa, essa nova criatura. E se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Que o Senhor nos revele essa vida nova, essa novidade de vida, essa herança que o Senhor já liberou para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu oro pela tua vida, que esse entendimento e essa revelação seja de uma maneira profunda na sua vida, que a sua conduta, que a sua maneira de viver como um cristão, como uma cristã,
seja de adoração e de gratidão e de reconhecimento, que as pessoas vejam o amor de Deus na sua vida, que as pessoas ouçam da sua boca as notícias, essas boas novas, esse evangelho, de tudo que Jesus já fez por vocês, e agora quer alcançar todas as pessoas. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Jesus, para sempre e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.